Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 4 de outubro. Faz mais ou menos 1 mês e 3 semanas que eu tô utilizando o VOD Linux, mas quando esse vídeo for ao ar vai ter se passado esse período já. Então são basicamente 2 meses aí de utilização do VOD Linux. E eu topei esse desafio porque eu queria conhecer essa distro mais a fundo, fiquei muito interessado nela. E eu vou continuar utilizando, tá? Não se preocupe, eu não vou sair do VOD Linux. E esse vídeo é para falar um pouco sobre isso, para falar um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos do VOD Linux para mim, como um usuário que está utilizando o VOD Linux nesse período. Primeiro é o fato de ser uma distro bem interessante, né? É uma distro que não é tão popular quanto o Ubuntu, quanto o Fedora, quanto o Pop! OS, que está se popularizando muito, quanto o Arch Linux. Então, eu quis conhecer na prática, sabe? Eu quis conhecer a fundo o VOD Linux. E como eu falei, a experiência tem sido muito positiva. E o que me levou inicialmente a procurar o VOD Linux, eu até explico em um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que é basicamente esse aqui, porque eu escolhi o VOD Linux, né? Conversando sobre a minha trajetória no Linux, no dia 2 de setembro, eu falo basicamente sobre sempre o que me levou a conhecer outras distros. Né? E nesse caso, o que me levou a conhecer o VOD Linux foi o Runit, a falta do systemd. E sim, eu realmente estou achando o sistema um pouco mais rápido, sim. Ele está mais leve, eu não sei explicar bem. Eu procurei um pouco mais a fundo. Eu sei que o Runit ele roda muito menos programas em background do que o systemd. A inicialização dele também é muito mais rápida e realmente é muito mais rápido. O boot do VOD Linux aqui dura 10, 15 segundos e é bom considerar que a minha memória RAM é DDR3 no caso, e eu não tenho SSD, eu só utilizo HD aqui, então o meu computador é um pouco mais lento do que a média, vamos dizer assim, nesse ponto. Mas o VOD Linux ele faz um excelente trabalho. O sistema ele não trava, ele simplesmente não trava. Eu não tive nenhum problema de travamento em 2 meses de utilização por conta de velocidade. E eu também não sou uma pessoa que deixa o computador ligado muito tempo seguido. Meu computador fica ligado aí no máximo 2 dias, de um dia para o outro, quando eu preciso fazer alguma coisa muito cedo. E aí bate aquela preguiça de ter que mexer no computador, de ligar o computador de manhã cedo. Eu já faço, depois eu desligo e deixo desligado boa parte aí do dia para somente quando eu preciso utilizar. E nesse ponto é algo muito positivo, está muito aprovado. O VOD Linux é a distro mais leve que eu utilizei até hoje. Lembrando que essa não é a primeira distro que eu utilizo com o Tile Window Manager, né? Eu já utilizei o Arch Linux com o Tile Window Manager. Eu utilizei durante um período muito pequeno de alguns dias o Debian, tanto que eu nem falo do Debian no outro vídeo, mas de experiência mesmo com o Tile Window Manager eu tive o Fedora, que foi com o i3, isso no ano passado ainda. Eu tive o Arch Linux, tanto com o i3 quanto com o BSPWM, quanto com o AwesomeWM, que é o que eu utilizo no meu dia a dia. E agora eu estou utilizando o VOD Linux com o AwesomeWM e com o i3WM também, que eu utilizo bem pouco. E realmente o resultado, como eu falei, é positivo. Então nesse ponto você pode ficar tranquilo. O seu sistema vai realmente ficar mais leve. Sabe? A sua usabilidade, o seu uso diário vai realmente ficar mais leve. Outro ponto muito positivo para mim aqui do VOD Linux é o XBPS. Muita gente tem certo preconceito com o XBPS por conta do tamanho dos comandos. Não, você tem que botar xbps-install, xbps-remove e por aí vai. No meu caso, eu tenho diversos atalhos. Inclusive, eu tenho aqui no meu Bash RC diversos atalhos relacionados a isso, né, para facilitar a vida. Mas eu não me importo, né, com o tamanho dos comandos, desde que eles funcionem perfeitamente bem. E eles funcionam muito bem. O XBPS é sensacional. Depois que eu mudei os mirrors, é curioso isso, porque inicialmente quando você faz a mudança de mirrors, você não sente tanta diferença assim, mas depois de um tempo você percebe que o sistema fica muito mais rápido para fazer as instalações, os updates e tudo mais, fica muito mais rápido depois de um tempo com mirrors mais próximos de você. Infelizmente os mirrors mais próximos que o VOD Linux tem aqui do Rio de Janeiro ficam em Chicago, nos Estados Unidos. Mas mesmo assim vale a pena mudar, porque o padrão dele é um lá da Finlândia. E aí, a Finlândia, né, convenhamos, é muito longe. Mas nesse ponto eu não tenho do que reclamar do XBPS. Inclusive, se eu fosse fazer um ranking
em questão de velocidade, o XBPS só ficaria atrás do Pacman. Ele é muito mais rápido que o apt, ele é muito mais rápido que o DNF. Eu entendo a questão de segurança que o DNF tem, né? Mas eu trocaria a qualquer momento do dia o DNF pelo XBPS se eu estivesse utilizando o DNF. Eu prefiro muito mais o XBPS. Ele é sensacional. E a busca de programas também é muito simples. Os repositórios do Void Linux eles não são tão simples quanto eu achei que fossem, no sentido de quantidade de aplicações. Tem muitas aplicações, tem muitos pacotes nos repositórios. Até hoje, de todos os pacotes que eu precisei, apenas 2 eu não consegui achar nos repositórios oficiais do Void Linux, que foram justamente o Discord e a Steam. Todos os outros eu consegui achar, não importa a busca que eu faça, eu consigo encontrar o aplicativo. E meio que é muito excelente para mim isso, porque por mais que não seja um repositório tão grande assim, é um repositório que traz o que eu preciso. Então, para mim, ele se torna excelente. Né? Eu sei que para muita gente não vai ser igual, porque muita gente pode utilizar outros aplicativos que eu não utilizo no meu dia a dia. Mas no meu caso, o saldo é muito positivo. Porque, como eu falei, se eu procuro Awesome WM, eu acho. Se eu procuro Python, eu acho. Se eu procuro LibreOffice, eu acho. Se eu procuro Firefox, eu acho. Se eu procuro, não sei, Gnome Disks, eu acho. Não importa o que eu procure, eu acho. Para minha utilização diária, tá tudo indo muito bem. Com exceção, como eu falei, desses 2 aplicativos que não tem. Se eu fizer uma busca aqui, ó, comandozinho ali que tá com o XQ, ó, Discord, você vai ver que ele não vai achar o Discord. Ele também não vai achar se eu botar aqui XQ Steam, né? Deixa eu até fechar o outro aqui e dar um zoom aqui para todo mundo ver. Ele basicamente não encontra, tá? Até tem uma versão ali da Steam, mas, né? E nesse ponto é algo a ser comentado, porque tanto o Discord quanto a Steam, eles têm opções no Void Packages, que também é oficial, mas ele é meio como se fosse um Slack Builds, como eu já expliquei em outro vídeo sobre o XBPS SRC, que é o Void Packages, que é onde você faz a compilação de certas aplicações que não estão nos repositórios oficiais do Void Linux através do código-fonte, né? Ou então você faz a instalação através de pacotes binários. E nesse caso eu consigo fazer a instalação do Discord tranquilamente. Infelizmente a Steam é um ponto negativo que eu vou falar daqui a pouco. Outro ponto que eu sei que interessa muita gente é em relação ao Void Linux ser uma distro rolling release. Só que ela não é uma distro bleeding edge, tá? Então não se preocupe com isso, a chance de vir algum pacote quebrado é muito pequena. 2 meses de utilização do Void Linux, o sistema não quebrou nenhuma vez, tá? Então é bom deixar isso também solto aí, porque as pessoas podem ter medo de utilizar uma distro que é rolling release por medo delas serem estáveis, e elas não são, tá? Depende muito da distro. E para mostrar para vocês a quantidade de atualizações que tem, basicamente, aqui no Void Linux, eu não faço nenhum update desde sábado. Então, eu fiz sábado à tarde, né? Sábado à noite, domingo e hoje é segunda-feira à noite. Se eu der aqui o comando para fazer aquele update, olha a quantidade de updates que eu tenho para fazer no meu sistema. É bastante, né? Mas dá para perceber que a maioria é tudo do Qt 5. Então, é basicamente uma aplicação e dependências. Então, 2 ou 3 aplicações e dependências. O ritmo é basicamente assim mesmo. Você tem cerca ali de 5, 6 updates por dia. Nesse caso tem um pouco mais, mas não tem tantos assim. Então, não precisa se assustar. Isso aqui foi só uma amostra para vocês mesmo. Depois eu faço aqui isso. Outro ponto positivo para mim é em relação aos drives da NVIDIA. Querendo ou não, eu utilizo os drives da NVIDIA. Tá? A minha placa de vídeo é da NVIDIA, a placa de vídeo até um pouco mais antiga. E foi muito tranquilo para fazer a instalação, justamente porque ele te dá essa opção de fazer essa instalação toda através dos repositórios extras que você pode instalar. E você não precisa fazer nada manualmente, você não precisa ir adicionando coisas e tudo mais manualmente, como era, por exemplo, no Fedora. Quando eu utilizei o Fedora, eu tive um problema com o Fedora em relação à NVIDIA no começo. Não um problema, mas era muito difícil de fazer a instalação. E eu me surpreendi sobre o quanto é fácil fazer essa instalação aqui no Void Linux. Tem até um vídeo explicando para vocês como é. E realmente não é porque eu evoluí como usuário de Linux, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento.
Não, é porque realmente é mais fácil. Aqui com 2 comandos eu faço a instalação da NVIDIA, coisa que não acontecia, por exemplo, no Fedora alguns anos atrás, uns 3 anos atrás. A integração, inclusive, com o Flatpak é muito boa, tá? Então, falando em Fedora, se você tem vontade de utilizar o VOD Linux, mas precisa de algumas coisas via Flatpak, não se preocupa, é muito tranquilo. Eu tenho utilizado, inclusive, algumas aplicações de Flatpak. Posso até botar aqui Flatpak List para mostrar para vocês o que eu tenho instalado. E dá pra ver... Opa, deixa eu dar um clear aqui. Flatpak List. Isso aqui é o que eu tenho instalado no meu sistema via Flatpak. Tem NVIDIA aqui, né? Acaba sempre sendo da NVIDIA. Jogos, que é o Gnome Games, basicamente, que eu utilizo. Uns temas aqui. E tem a Steam, que foi um problema desde o começo, tá? Então eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a integração com o Flatpak é muito boa. A integração com App Image é muito boa. Não tem muito como não ser, são sandbox, né? Então vão funcionar de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer distro. Porém não tem o Snapd, né? Não tem os snaps por aqui, porque eles possuem uma forte dependência do systemd e acaba que, como o VOD Linux não utiliza o systemd, acaba acontecendo isso. Já a integração com o Tile Window Managers é sensacional. Eu tenho instalado o i3WM e eu tenho instalado aqui o AwesomeWM. Mas todas as que eu fiz pesquisa até hoje, todas elas foram muito bem, tá? Tem o Xmonad nos repositórios, que se eu lembro bem. Tem o BSPWM nos repositórios também. E a integração é muito simples. Por exemplo, o Python funciona perfeitamente aqui desde o primeiro momento. O Python está funcionando, sabe? Os arquivos de configuração funcionam tranquilamente. É como se o VOD Linux tivesse sido feito para Tile Window Managers. E eu não posso falar sobre Desktop Environments, né? Não posso falar sobre o KDE, por aí vai, porque simplesmente eu nunca utilizei aqui no VOD Linux. Mas eu também não posso falar sobre o GNOME porque não tem o GNOME, né? Não há nenhum suporte para o GNOME aqui dentro do VOD Linux. Inclusive, quando eu faço a instalação de alguma coisa aqui, vou até mostrar aqui o GNOME Terminal, por exemplo, para ser um exemplo mais curto. Mas se eu botar aqui o GNOME Terminal para fazer a instalação, ele até tem nos repositórios. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele não acha a pasta de aplicações do GNOME. E esse erro ele vai dar muitas vezes. Em diversas aplicações, porque realmente não tem esse suporte para o GNOME por aqui. Então, meio que eles estão nos repositórios, eles vão funcionar tranquilamente. Então, se eu der aqui meio que update e botar aqui a terminal, por exemplo, ó, ele abriu. Isso aqui é o menor dos problemas, tá? Mas ele realmente vai ter esse ponto aí em relação ao GNOME. Então, se você está acostumado com o GNOME, o VOD Linux não é para você, né? Então, deixa eu remover aqui. Pronto. E, continuando. Existem problemas, tá? O VOD Linux ele não é perfeito. Ele tem problemas, e eu não diria que são problemas, mas muitas vezes você precisa configurar por conta própria. Um desses problemas eu tive relacionado à Steam. Eu não consigo simplesmente fazer a instalação da Steam. Ele não funciona. Vocês viram que teve ali no repositório uma opção aqui da Steam, né? Quando eu fiz a minha busca, se eu fizer outra busca aqui, vou botar aqui Steam. Ele vai mostrar que ele tem aqui algumas bibliotecas para serem instaladas, tudo certinho. Se eu fizer a instalação aqui agora, eu não vou conseguir abrir a Steam. Vai dar um erro para mim. Não vai nem chegar na tela de login, porque ele precisa de diversas dependências. E eu tentei fazer a instalação com todas as dependências possíveis. Eu procurei em todos os cantos possíveis. Sempre há uma explicação diferente para como fazer. Eu tentei todas elas. Eu instalei diversas dependências que eu nem recomendaria que vocês instalassem, mas eu queria fazer funcionar. E nenhuma delas deu certo. Então eu simplesmente desisti de instalar a Steam via repositório do VOD Linux, via VOD Packages, que se não me engano tem. E eu acabei optando pelo Flatpak. Até porque não faz muita diferença, eu não sou alguém que joga muito. Eu deixo a Steam instalada aqui no meu sistema. Para quando algum grupo de amigos meu quiser jogar alguma coisa, jogar um Among Us como a gente jogava um tempo atrás. Mas não é algo que me faça ficar com o computador aberto o dia inteiro. Eu realmente não ligo muito. Às vezes eu passo semanas sem abrir a Steam. Então acabou que eu não liguei muito de usar a versão Flatpak. Mas esse é um problema. Outro problema que eu tive aqui no VOD Linux foi em relação a mouse. É um problema curioso, na verdade. Mas, por exemplo, esse aqui é um ponteiro do mouse que eu gosto muito.
Felizmente, ele funciona perfeitamente por aqui, mas se eu tentar botar aqui outro, abrir aqui o LX Appearance e vir em cursor do mouse, esse aqui é o default do Xorg, tá? Mas ele tem aqui algumas outras versões, e alguns deles funcionam muito bem. Por exemplo, o Fossa Cursors, ele funciona perfeitamente bem. Mas, por exemplo, esses Pibata aqui, que são os padrões lá do Arco Linux, se eu der aqui um aplicar nele e fechar, e deixa eu fechar aqui para não parecer estranho, se eu reabrir aqui o Firefox, ó, ele volta. E aí você pode falar, Gabriel, mas você precisa reiniciar o sistema. E não adianta. Se eu reinicio o sistema, ele volta para o tema do Xorg. E sim, mesmo que eu abra alguma aplicação, ele continua pegando apenas o tema do Xorg. Então existem cursores que não funcionam aqui. Felizmente, são problemas menores que eu não ligo tanto. Mas, por exemplo, se eu quisesse realmente utilizar... Aqui, ó, você dá para ver que ele está marcado como do Xorg. Eu tentei mudar para esse aqui, mas ele está marcado como se fosse do Xorg. Por algum motivo, sabe? Então, é uma coisa que eu não entendo. Felizmente, como eu falei, é algo pequeno, tá? Mas quem gosta de utilizar mouses alternativos pode encontrar um problema aqui. No meu caso, eu consigo fazer todos eles funcionar, então isso não seria problema. Eu consigo fazer aqui o Simple funcionar, o Adwaita funciona, todos que eu testei funcionam até agora, com exceção desse Pibata aqui, que foi quando eu fiz o review do Arco Linux. Fiquei muito interessado nesse cursor aqui, mas infelizmente ele não funciona, então eu meio que deixei para lado aqui. Agora ele tá até bugado aqui, ó. Se eu abrir alguma coisa, ele vai meio que voltar ao normal aqui. Então, pronto, agora ele voltou ao normal aqui. Agora, se eu abrir aqui o LX Appearance de novo, ele tá aqui no Xorg de novo, né? Então, é basicamente assim que funciona. Mas, enfim, é um problema, tá? Outro problema que eu tive foi com o controle do Xbox que eu tenho aqui. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas esse é um problema contornável. Ele não funciona. Nenhum controle funciona. O controle do Xbox não funciona, o controle do PlayStation não funciona, o controle de nada que você tente utilizar aqui no VOD Linux vai funcionar, a menos que você tenha os arquivos de configuração certinhos nas pastas. É fácil de encontrar solução para isso, tá? Mas out of the box ele não vem com esse suporte. Não, eu não considero um problema porque, como eu falei, tem uma solução muito simples para ele. Então pode ser apenas uma opção do VOD Linux de não trazer isso por conta de trazer apenas o básico do básico, e você acaba fazendo o extra por conta própria. Mas é um ponto que eu gosto de deixar aqui nesse vídeo, que eu quis deixar nesse vídeo, para não ficar dúvida e depois ter alguém falando que isso é um erro. Eu próprio já falei, então é basicamente isso. E o último ponto que eu queria deixar aqui, que é bastante curioso, porque é um ponto que tem um vídeo meu, um tempo atrás, mostrando meu arquivo de configuração do rc.lua, onde eu tenho isso aqui, ó. Isso lá embaixo. Tem esse Polkit aqui, só que com o Gnome, tá? Se você utiliza o Arch Linux, se você utiliza qualquer distro com o systemd e que tenha suporte ao Gnome, se você utiliza qualquer distro que tenha suporte ao Gnome, você só precisa botar aqui Polkit, Gnome, Authentication Agent, que aí você vai conseguir ter acesso, claro, depois de baixar o Polkit, né, no caso, mas você vai ter acesso a pastas que estão bloqueadas, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho aqui o Nautilus, e se eu tiver aqui algum USB conectado, se eu tentar entrar sem isso aqui, ele vai dar erro. Ele vai dizer que eu não estou autorizado a realizar esse procedimento. E não tem muito o que fazer, né? A solução para isso está aqui no Polkit XFCE e não no Polkit Gnome. Eu demorei para perceber isso, porque a minha mente foi muito lenta nesse ponto, porque ela não conseguiu assimilar o fato de não ter o suporte ao Gnome e de utilizar algo do Gnome, né? Não faz muito sentido, mas enfim, deu para entender basicamente como funciona. Então, essas daqui são basicamente as minhas considerações em relação ao VOD Linux. O resultado até agora é muito positivo, tá? Como eu falei durante o vídeo, eu não tive nenhum problema até agora sério em relação ao VOD Linux, não tive travamentos, não tive, tirando a Steam, não tive nenhum programa que eu quisesse fazer a instalação, que eu quisesse utilizar, que não tenha nos repositórios oficiais ou que não tenha uma solução, né? Até a própria Steam tem a versão Flatpak. Não há suporte para o Snap, o que também não é problema porque eu não utilizo o Snap, mas não tenho nada contra, só não utilizo mesmo. Gosto muito do XBPS, tá?
Eu entendo que os comandos podem ser um pouco longos, mas o XBPS é sensacional, tá? E a quantidade de atualizações ela é um pouquinho grande, sim, mas eu acho menor do que, por exemplo, no Arch Linux. Se a minha referência for o Arch Linux, o Void Linux é um pouco mais tranquilo. E como eu utilizo o Matilda Window Manager, como eu utilizo aqui o Awesome WM, a minha reclamação aqui é zero. Tudo aqui funciona muito bem. O Hoff funciona muito bem, o PyCon funciona muito bem, tudo que eu utilizar aqui com o Matilda Window Manager funciona muito bem. E o sistema está mais rápido, sim. Tá? São 2 meses de utilização, não pretendo mudar. Eu sou alguém que fica muito tempo em distros, como eu já falei no vídeo que eu mostrei no começo do vídeo, desse vídeo aqui, no caso, mas eu não pretendo mudar tão cedo, tá? Então, se em algum momento eu mudar de distro nos próximos meses, é porque aconteceu alguma coisa no Void Linux que eu não consegui resolver. Mas, até o momento, tudo bem tranquilo. Super recomendo, se você está utilizando o Arch Linux, quer testar uma distro nova, se você está utilizando o Artix Linux, quer testar uma distro nova, se você está utilizando o Debian, não sei se você está utilizando até mesmo o Fedora e quer testar uma distro nova, venha para o Void, né? Entra no vazio aqui no Void, que você não vai se arrepender. Você pode ter um número menor de pacotes, tá? Então é bom testar uma máquina virtual para ver se tem os pacotes que você quer, mas no geral a usabilidade, no geral o seu dia a dia com o Void Linux vai ser muito tranquilo, vai ser muito bom. E outra coisa que eu sei que muita gente está pensando, esse cara troca de papel de parede todo vídeo. E sim, eu troco de papel de parede todo vídeo, mas isso porque eu gosto de deixar os vídeos com uma cara nova. Então a cada 4, 5 vídeos eu estou trocando de papel de parede para trazer um conteúdo legal para vocês, mas não quer dizer que eu seja alguém que troque de papel de parede com frequência, tá? Eu troco de papel de parede algumas vezes, mas, por exemplo, esse papel de parede que está agora, ele vai ficar aqui um bom tempo, tá? E no próximo vídeo eu posso estar com outro papel de parede, mas estar usando esse. Então é meio que assim que funciona. Enfim, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você utiliza o Void Linux, deixa nos comentários aí o que você está achando dele. Se a sua experiência é parecida com a minha até agora. Se você tem solução para o problema da Steam, né? Porque eu realmente não consegui achar. E é isso. Até a próxima.